Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Neste ano, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, completa 30 anos e já foi dada a largada para as comemorações. Para falar do passado de lutas, das reivindicações, conquistas e desafios do trabalhador brasileiro. Hoje recebemos o ex-presidente da CUT, o deputado federal Vicente Paulo da Silva, do PT, que foi escolhido entre os 8 melhores deputados federais do Brasil, entre os 513, Vicentinho está entre os 8 mais atuantes. Parabéns, Vicentinho. Muito obrigado, Maria. Parabéns. Divido com você essa alegria, porque você acreditou no meu trabalho ao longo da vida. Não, e é muito interessante saber, né, do reconhecimento quando existe o empenho, a disciplina. Foi votação secreta entre os jornalistas que acompanham o trabalho da Câmara e do Senado, são 167, e acompanhado pela OAB, pela ABI. Já é o segundo ano, portanto, que eu tenho essa classificação. Agradeço muito ao nosso trabalhador, aqueles que acreditam no nosso trabalho. Agora, Vicentinho, você foi um presidente de destaque da CUT. CUT completa 30 anos. Olhando para o passado, Vicentinho, um passado de lutas, dá para você destacar qual foi a principal conquista dos trabalhadores nesses 30 anos? Bom, eu tive a felicidade de ser um dos fundadores da CUT. Estava lá, ainda sou jovem, mas naquele tempo eu era mais jovem ainda, em São Bernardo, no dia 28 de agosto de 83, nós aprovamos a fundação da CUT, um momento muito marcante, e nós não imaginávamos o que poderia acontecer com este Brasil, porque afinal de contas, o tempo de uma central no Brasil, que era ilegal, era de pouco tempo, no máximo 6 anos com a Central Operária Brasileira em 1906. Então hoje é o maior tempo de uma central no Brasil, 30 anos, muitas conquistas, muitos avanços. Mas você pensa alguma coisa assim que, sabe, te dá uma satisfação especial? Uma delas, primeira, foi o reconhecimento da central como algo legal no Brasil, como parte da estrutura brasileira, portanto reconhecida que era uma necessidade muito grande. Essa me marcou muito, até porque eu fui relator desse projeto. Uma outra conquista marcante da Central Única dos Trabalhadores, nesse caso também inclui as outras centrais que vieram posterior, foi a conquista da política de recuperação do poder aquisitivo do salário mínimo, em que as centrais fizeram marchas e marchas pelo salário mínimo. Por que foi importante? Porque a central, que tem trabalhador sindicalizado e ganha mais do que o salário mínimo, defendeu aqueles que ganhavam muito pouco. E hoje, quem vive do salário mínimo, que aumentou de $70 quando o Lula entrou e hoje está em 340, fez com que esse que ganha menos tivesse a participação no PIB brasileiro. Então foi importante essa conquista. Agora, Vicentinho, um olhar crítico. A CUT foi muito combativa, esteve presente em momentos importantes da vida do país. Não apenas na questão dos trabalhadores, mas nas questões sociais importantes, na questão política. A CUT teve muito destaque como uma entidade representativa da sociedade. Agora, a impressão que passa é que, nos últimos 10 anos, com a chegada do PT ao poder, a CUT parece ter perdido aquele vigor anterior. E as questões trabalhistas não estão todas resolvidas. O que acontece com os parceiros, companheiros no poder? A CUT se sente tolhida? Olha, a CUT, ela mantém o seu princípio de autonomia e liberdade sindical. Tanto é que amanhã, no próximo dia 6, ocorrerá uma marcha com mais de 50 mil trabalhadores na luta pelo fim do fator previdenciário, na luta pelas 40 horas semanais, na luta pela reforma agrária, no projeto que regulamenta a terceirização para impedir a precarização. A presidente Dilma receberá as centrais sindicais, eles também irão ao Congresso Nacional. O problema, Maria Lídia, é que são momentos diferenciados. Se o Lula não recebesse as centrais sindicais, se o Lula não fizesse projetos para, por exemplo, acabar com a fome do Brasil, se ele não tivesse efetivamente negociado, criado uma mesa permanente de negociação, certamente a CUT estaria na rua do mesmo jeito. Você pede
que os trabalhadores sejam recebidos. É recebido, então senta-se no patamar de conversação. Você pede um salário mínimo digno, que está melhorando também. Então tem alguma coincidência aí, mas são momentos diferentes. Uma coisa é a CUT na ditadura militar, outra coisa no período da democracia. O presidente Lula recebeu, sim, as centrais sindicais, não apenas a CUT, e tinha uma interlocução, de certa forma, frequente. Já a presidente Dilma não seguiu esse mesmo estilo, digamos. Ela preferia que essa interlocução fosse feita pelo ministro Gilberto Carvalho. E a CUT andava chateada. Queria que a presidente Dilma tivesse uma interlocução direta. E parece que ela está seguindo um conselho do presidente Lula e já está recebendo as lideranças sindicais. A presidente Dilma mudou para acatar Lula ou está de olho em 2014 e sabe que sem parceria das centrais sindicais as coisas podem ficar mais difíceis? Bom, a presidenta Dilma tem uma coisa que nós ficamos muito felizes. Ela está cumprindo o programa de governo para qual se propôs. Tanto é que agora as boas notícias estão aparecendo. Energia mais barata, né? Enfrentou os banqueiros. Os trabalhadores continuam tendo reajuste acima da inflação, 90% deles do Brasil. Ela tem um estilo muito técnico realmente, mas eu acho que ela está fazendo isso porque ela tem esse compromisso, ela entende isso. É claro, ouvir o conselho do nosso companheiro Lula, presidente Lula, também é muito bom. Quem é que vai deixar de ouvir o conselho de uma pessoa que viveu toda esta vida? Então, é uma simbiose, tudo está indo maravilhosamente bem e amanhã, no dia 6, ela vai receber a central sindicais. Nós vamos encerrar agora, Vicentinho. Eu gostaria que você, olhando para o futuro, dissesse, com a sua experiência na liderança dos trabalhadores brasileiros, qual é o desafio da CUT e das centrais sindicais para o futuro? Eu acho que o grande desafio, um deles para mim é uma dívida que nós temos que resolver, são os problemas dos nossos servidores públicos, por exemplo, porque existe um desequilíbrio muito grande nas relações e nos salários, dependendo do ministério, e eu sou defensor da tese do contrato coletivo de trabalho. Um outro grande desafio é as 40 horas semanais, Maria Lídia, porque a América já trabalha 40 horas semanais, em outros lugares também, e já está comprovado que a redução da jornada de trabalho assegura a produtividade, tanto é que muitas empresas já praticam, e o fim do fator previdenciário. Esses, para mim, são os grandes desafios para o próximo período. Muito obrigada, Vicentinho. Uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Estela.